Olá alunos, professor Hudson falando novamente, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje nós iremos falar ou ensinar para você, te mostrar como que fazer uma tabela dentro das normas da BNT, tá? É bem simples, é bem fácil, é a forma que eu utilizo, obviamente, né? Porque senão não estaria mostrando para vocês. Às vezes a gente vê algumas pessoas com um pouquinho de dificuldade em formatar uma tabela na norma da BNT e aí coloca lá no Word, desconfigura e não fica legal, fica uma coluna maior que a outra, uma linha mais espaçada que a outra, fica bem complicado, vamos dizer assim, aquela tabela. Não fica uma tabela bem legal, né? Você olha para ela e fala, não, que tabela bonita, que bem feitinha, tá? Então na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer uma tabela dentro da norma e o melhor de tudo, independente de como você escreva o seu trabalho, o seu texto, essa tabela ela permanece inalterada, tá? Acompanhe aí como que nós fazemos essa tabela. Bom, para isso a gente vai precisar de duas ferramentas, dois programinhas. Eu estou utilizando aqui o Microsoft Word e o outro é o Excel, tá certo? Então acompanhe comigo na tela ali, vou colocar para vocês em tela cheia para vocês acompanhar, tá? Então aqui nós temos o Microsoft Word, e aí você tem o seu trabalho, tudo lá que você está escrevendo, seja lá o seu artigo, seja sua monografia ou apenas um trabalho acadêmico, né? E aí vamos supor, né, que você está lá no meio do seu texto lá e você tem a tabela 1. E logo abaixo dessa tabela você tem que inserir então essa tabela. O que geralmente o pessoal faz, né? Geralmente o pessoal vem lá aqui inserir e inserir tabela, né? Seleciona lá 3, 4 linhas. Dá para fazer por aqui? Dá, só que eu acredito que é um pouquinho mais complicado. Eu não gosto de fazer por aqui. O que eu utilizo? O Excel, tá? Vou colocar aqui para vocês, vou abrir outra tela e vou abrir o Excel, tá? Então aqui no Excel aqui eu vou montar uma tabelinha só para a gente ter uma ideia de como que montar a nossa tabela nas normas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, são os passos de um processo, né? A etapa que corresponde a esse passo, por exemplo, só para, etapa, vou colocar aqui, etapa. Depois aqui eu vou colocar temperatura, vou montar uma tabelinha aqui só para a gente ter uma ideia, o tempo, tá? Essa tabela aqui, até de uma amiga que pediu para ajudar ela, é uma etapa que a gente utiliza no processo de PCR. PCR é quando a gente está fazendo uma análise de DNA, a gente quer multiplicar, a gente tem uma pouca quantidade de DNA e a gente quer replicar, aumentar aquele DNA para que seja possível a gente fazer a identificação. Então essa etapa nós chamamos de PCR, tá? Então você replica esse material genético para você fazer a identificação dele, tá? Então lá na etapa 1, então vou colocar aqui, vai ter o passo, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, 6 e 7. Fazer uma tabela maiorzinha aqui só para a gente entender. Aqui na primeira etapa, então nós temos a desnaturação do DNA, então quando as fitas de DNA se abrem. Depois nós temos também temos aqui, continua a desnaturação, né? Anelamento, a fase de extensão. Aqui ela tinha colocado aqui voltar ao passo 2, né? Isso aqui você vai replicar 34 vezes para que ocorra, então as enzimas se liguem ao DNA e se replica. Essa fase aqui é uma fase que ocorre muitas vezes, tá? Depois nós temos por fim a extensão final e por último a imersão. É isso mesmo, imersão. Beleza. Deixa eu dar um duplo clique aqui para a tabela se ajustar, tá? Depois a gente vai formatar isso um por um, só para a gente entender. Aqui as temperaturas: 94, 49 graus Celsius, 72, tá? Depois 94 graus novamente. Na verdade essa fase aqui que ela coloca voltar ao passo 2, aí fica fazendo desnaturamento, anelamento e extensão, fica repetindo 34 vezes isso aqui, tá? Então é uma sequência de temperatura. Então até vou colocar um risquinho aqui, tá? Depois na extensão nós temos 72 graus Celsius e 4 graus. Uma dica que eu dou
como a temperatura é em graus Celsius, aqui em cima você coloca temperatura em graus Alt 167, não, Alt 169, Alt 166, não lembro agora qual que é o código, vamos colocar aqui esse mesmo, tá? Mas esse não é o símbolo do grau Celsius não. E aí vamos justificar aqui, ó. Pronto. E aí o tempo que cada um vai permanecer essa fase. Então aqui é 5 minutos, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e 30 segundos, né? E 30. Então aqui 1 minuto e 30, 1,5 minutos, tá? 1,5, 1,5, tá? Aqui também, né, a gente não coloca nenhuma informação. Depois 7 minutos. E por último, isso aqui é quanto tempo? É o infinito. Deixa eu inserir símbolos. Inserir símbolos. Isso eu acho rapidinho aqui o símbolo do infinito. Aqui símbolo do infinito. Inserir. Fechar. Então aqui símbolo do infinito. Tá. O tempo aqui vai estar em minutos. Pronto. Ficar bonitinho. Beleza, eu coloquei as minhas informações já no Excel e agora eu preciso formatar, tá? Então seleciona toda a sua tabela, bonitinho. Vamos aqui em página inicial, a gente centraliza tudo isso para ficar bonitinho. O que a gente faz depois? A gente vem aqui no baldinho aqui, cor de preenchimento, nós vamos colocar branco para assumir aquelas outras linhas cinzas que ficam aparecendo. Tá vendo? Ficou tudo branquinho, bonitinho. A primeira linha, geralmente eu deixo em negrito, tá? Selecionando tudo o texto. Outra coisa, você seleciona a fonte. Eu gosto de trabalhar muito com Times, então vou colocar Times 12, tá? Só para vai ajustando as tabelas, porque ó, conforme a gente cresce, aumenta a fonte, né? Ela se altera. Beleza. Ó, então eu coloquei a fonte branca, já escolhi a fonte Times New Roman, coloquei a minha tabela toda de branco e agora eu preciso fazer aquelas linhas. O que eu faço? Seleciono a primeira linha aqui, a primeira linha onde tem as informações, e eu vou vir aqui do lado do baldinho, ó, onde tem bordas. Eu vou clicar aqui, e aí eu tenho uma opção aqui, ó, borda inferior. Ele vai colocar aonde? Ele vai colocar uma linha bem embaixo de onde está selecionado, de fora a fora. Então eu vou vir em borda inferior. Ele já colocou a linha lá, tá? Não está aparecendo para nós, mas ele já colocou. Volto, clico novamente, e agora borda superior. Ele colocou a borda aqui em cima, tá? Agora que eu vou clicar na linha de baixo, a gente vai ver, ó. Tá vendo? Ó, já ficou com as linhas aqui em cima. E agora, eu seleciono a última linha e eu preciso uma linha aqui embaixo. E aí eu venho aqui, perdão, e venho em borda inferior. Tá vendo? Ó? Já ficou as duas linhas delimitando os meus tópicos, que é o que eu preciso delimitar, segundo a norma, né, da BNT, e uma última linha final fechando a minha tabela. Eu não tenho linhas, né, marcações formando as linhas e nem as colunas, tá? É somente a primeira e a última, e é uma linha para separar o título das demais informações, tá certo? E aí agora o que a gente faz? Seleciona toda essa tabela e aí, literalmente nós vamos dar um Ctrl C, vamos abrir o documento do Word. Abrimos o documento do Word, nós vamos colar agora essa tabela e a gente cola ela como imagem. E olha só, por isso que eu falei que ela não vai desconfigurar, porque agora ela é uma figura, então não corre o risco. Eu vou dar alguns enters só para a gente visualizar aqui, né? Não corre o risco, por exemplo, de chegar no final da página a minha tabela ficar metade de um lado e metade do outro. Como ela é uma figura, ela vai quebrar para a página seguinte, tá? Ou ela vai ficar toda na primeira página ou toda na página de baixo, né? Eu apaguei aqui um enter, né? Ela subiu, tá? Então ela fica toda bonitinha. Olha só que bacana a nossa tabela. Deixa eu apagar essas linhas aqui, tá? E outra coisa importante, lembrando que não há o espaçamento, né, entre linhas. Então você coloca aqui o 1, deixa eu vir aqui em parágrafo, eu tiro tudo, ó, coloco 0 no espaçamento antes e depois, o espaçamento aqui é nenhum, tudo certinho, dou um OK, ó, agora a tabela ficou bem próxima. Depois eu clico do lado da tabela, o meu cursor vai ficar piscando aqui, dou
vou fazer a mesma coisa aqui em parágrafo. No espaçamento tá múltiplo, eu vou colocar simples, e aqui no antes e depois eu vou deixar 0 também. Dou um OK, vou dar um Enter. O que vai vir aqui embaixo? A fonte e detalhe, tá? E aí você vai colocar a fonte, por exemplo, se foi você que fez, autor do trabalho, trabalho 2020, ou se preferir, entre parênteses, 2020 foi quando você fez. E detalhe, a fonte aqui ela é menor. Então aqui, lembrando que estamos trabalhando estávamos com Times, e eu vou trabalhar com 10 aqui, uma fonte menor. Aqui tem que estar com Times também. Opa. Times 12, que é o que eu estava trabalhando, tá? Então tabela aqui em fonte 12. A tabela, né, o meu texto todo vai estar em fonte, numa fonte 12, Times New Roman tamanho 12. E a fonte, né, da onde que eu tirei isso, se foi eu que fiz, eu vou colocar o meu nome, o ano. Agora, se eu peguei de algum trabalho acadêmico, eu faço a citação do trabalho acadêmico. E essa linha aqui, onde tem a minha fonte, ela é no tamanho menor do que o meu texto, tá certo? E vem logo abaixo, sem espaçamento. E aí depois daqui, o meu trabalho segue normal. Então aqui eu já posso colocar, por exemplo, espaçamento, se eu quiser 6 e 1,5. E dou um OK e dou Enter. Agora já ficou espaço. E aí vai vir meu texto aqui, normal, né? E aí eu continuo digitando o meu texto. O meu texto aqui. E aí vai embora. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês, como formatar então, como fazer uma tabela nas normas, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem como ficou certinho as linhas, tá? E era isso, tá? Qualquer outra dúvida é só mandar um comentário para nós. Olha, só uma informaçãozinha que ficou errada aqui na nossa tabela, tá? Ó, eu preciso aumentar aqui o espaçamento, que eu não aumentei, ó. Tá? Minha tabela ficou errada, mas é simplesinho. Eu venho, corrijo, Ctrl C, né? Vou apagar essa tabela aqui, que é uma figura, e vou colar a outra como figura normal, já vai ficar tudo certo. Olha, agora ficou tudo bonitinho, tá? Então sempre cola com figura. Se você precisar mexer, diminuir a tabela, ela não vai perder a proporção ou aumentar, tá? Como é uma imagem, ela não vai desconfigurar. Diferente de que você fazer aqui pela tabela. Se você fazer por aqui e tentar mexer a tabela, vai bagunçar tudo, tá? Então a dica que eu dou para vocês, façam a tabela no Excel. Depois de pronta, configurou ela tudo bonitinha, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C e colhem como imagem no documento do Word, tá certo? Gente, espero que tenham gostado da nossa videoaula, tá? Logo logo tem mais videoaula aí passando para vocês algumas dicas de como formatar aí o teu trabalho, o teu artigo, tá certo? Gente, valeu, espero que vocês tenham realmente gostado da aula de hoje. E como eu falei, né, qualquer dúvida, deixa um comentário, né, curte o vidinho do professor, tá certo? Valeu, gente, e até a próxima!